Reverendo Dintes Lemostile faz acusações impactantes contra a igreja, e chama os pastores e os padres de pervertido por eles distorcer as escrituras, e denegrir a imagem do apóstolo Paulo, onde está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 até o 20, onde fala de sodomia, dizendo que Paulo está falando de sexo anal, quando na verdade o apóstolo Paulo está preocupado com os pastores judeus, sádicos, que tratava suas esposas com violência, tanto física como psicológica, usando as escrituras de má fé, forçando elas a praticarem sexo sem vontade, e isso Deus condena, pois é estupro, e Paulo está dizendo que os estrupadores não entrarão nos reinos do céu. Se o homem quer seguir os ensinamentos bíblicos, que siga ao pé da letra, mas sabemos que as escrituras foi para os filhos da promessa, que estavam lutando para irem morar nas mansões celestiais, que eram os filhos de Abraão, que recebeu a promessa de Deus. Nós, o mundo, ficamos de fora dessa promessa. Lembramos que somos as trevas, e Deus fez separação entre as trevas e a luz. Os filhos de Abraão tinham uma promessa, e Cristo Jesus prometeu a eles ir preparar um lugar só para eles, e não para nós. Assim como Moisés fez com os israelitas, e deixou para trás os egípcios, e assim entendemos que se os ensinamentos de Paulo fosse para nós, Moisés tinha voltado para salvar também os egípcios, mas a salvação foi tão somente para os filhos de Abraão. Vamos seguir as escrituras, mas conscientes que não é para a salvação, mas para viver com prudência e respeito ao próximo. A barreira que Deus colocou para limitar a aproximação do povo israelitas com o povo das trevas era tão imensa que os israelitas, ou os povos mundiais, jamais ouviram falar que existiam os filhos de Abraão. Essa barreira era uma muralha chamada Esaú. Todos os países que tiveram contatos com Israel fazia parte da família de Esaú. Era a geração do irmão mais velho, de Jacó, com a missão de limitar os escolhidos de Deus, a geração que Deus amou, pois Moisés deixou bem claro isso. Hoje esse mundo zombam das coisas sérias de Deus, querendo se fazer de filhos de Deus, como foram os judeus e israelitas. Isso é nada ter um mínimo de respeito com a natureza de Deus. Eles falam de muitos que rasgam a Bíblia, cospe e mija em cima, estão zombando de Deus, mas não sabem eles que fazem pior do que essa gente, imitando os filhos da promessa, e pior, mentindo para todos, fazendo falsas promessas de salvação, e assim fazendo dinheiro usando a Bíblia. Isso é muito pior do que eles já viram, e certamente isso trará consequências para as vidas deles. Siga o canal, curta e compartilha.